Oi, pessoal! Esperamos que todos e todas estejam bem. Bom, vamos lá. Para dar início ao nosso trabalho, eu vou apresentar para vocês o nosso grupo. O nosso grupo ele é formado por mim, Gabriela Brasil, pela Gláucia Soares, pela Larissa Santos, pela Lívia Aureliano e pela Tainá Moura. E nós vamos falar um pouquinho sobre o artigo cujo nome é Considerações críticas acerca da classificação DSM e suas implicações na diagnóstica contemporânea. Bom, no início do texto, o autor ele já faz uma crítica muito interessante. Ele aponta o DSM e faz uma comparação como se o DSM fosse uma bíblia, por ser extenso demais, né? E o segundo ponto, presente no início do texto, é que os Estados Unidos, de certo modo, quando criou esse manual, acabou impondo ele para os países de terceiro mundo, sem saber ao certo se esse manual seria realmente eficaz para as demandas desses lugares. Logo em seguida, o autor apresenta um questionamento que é muito relevante, que é o seguinte: como assim um país que nem possui tantos resultados relacionados a esse tema vai querer impor um manual como universal, né? E ao longo do texto ele vai explicando o porquê desse questionamento. Então, por exemplo, os Estados Unidos, eles acabam por caracterizar muitas coisas como uma reação psicótica. O que seria isso? Então, sei lá, eu tô na rua andando e daí eu me irrito com alguma coisa e começo a gritar. Isso para eles é uma reação psicótica, ou até mesmo coisas menores do dia a dia. Nesse movimento histórico, haviam os médicos britânicos e os médicos americanos, e eles não conseguiam chegar a um acordo, porque os médicos britânicos, eles seguiam um modelo da psiquiatria europeia, e os americanos, médicos americanos, né, eles seguiam um modelo que eles mesmos criaram, então eles se inspiravam em suas próprias produções. Então, eles não chegavam a um acordo. E os americanos começaram a achar, tipo assim, nossa, tá todo mundo contra a gente. E eles acharam uma solução para isso, que foi a criação do DSM. Então, o DSM, para alguns autores, veio como uma solução de um problema que os próprios americanos criaram e foi até um pouco narcisista por parte dos americanos. Então, no início do DSM, ele não era construído por instrumentos diagnósticos, né? Ele era construído por instrumentos epistemológicos. Olá, gente, boa noite. Meu nome é Lívia. O artigo busca refletir sobre o que é normalidade e, em segundo lugar, quais são as demandas sociais com respeito aos sintomas psicopatológicos. Por exemplo, nos anos 1950, as crianças tinham um manual de ciências naturais que explicavam o que eles deveriam comer, beber e etc. E também estava escrito que um adulto deveria beber 1 litro de vinho por dia. Sabe-se também que existem algumas culturas que quando você fala com alguém, você tem que permanecer pelo menos 1,5 metro de distância, e também tem outras culturas que se você se posicionar a mais de 30 centímetros, tem um significado de desprezo. Então, tem algumas coisas que elas são muito variadas. Então, o sujeito individual será tentado a jogar com as normas e, em particular, em certas idades, como, por exemplo, na adolescência. Mas, para isso, Canguilhem qualificaria o indivíduo normal justamente com a capacidade de jogar as normas, como, por exemplo, em certo momento de não respeitá-la de maneira alguma, mas também é capaz de deter e permanecer fixado sobre a norma. Possuímos também uma concepção de sintoma de Lacan, onde o sintoma será uma particularidade na maior parte do tempo secreta. Um tipo de estilo pessoal que se apresentará como uma solução de alguma coisa que não possui solução. Então temos um sintoma como solução. E existem alguns tipos de sintomas, mas que todos respondem ao mesmo problema. E então, se tentarmos saber quais são as determinações e demandas sociais com respeito ao sintoma, o que vemos inicialmente é o sintoma como a oportunidade industrial. Então, existem empresas que fazem a promoção de certo sintoma. É o que chamamos de fabricação de sintomas, como promoção de sintomas. Então, estamos quase seguros de que todos têm um sintoma
e que temos o tratamento. Nisso, você será o último a ter um tratamento perfeito. E em segundo lugar, temos sintomas como um risco a ser avaliado. Depois disso, você tem um sintoma como handicap, como estigmata. Temos aí algo fortemente presente no DSM. Por exemplo, possuir um sintoma previsto no DSM permite que você tenha uma pensão. O bem-fazer é medicina que passa a se encarregar de seu sintoma, que é um sintoma honesto, e o problema é que não sabemos encontrar a causa biológica, e ao menos saber no caso das doenças mentais. E em seguida, temos também o uso religioso, segundo o qual, em diferentes tipos de culturas, temos diferentes culturas que valorizam ou abominam certos tipos de sintomas. Temos também usos políticos e jurídicos, por exemplo, o governo de Sarkozy, que declarou no ano de 2012 que aquele ano seria o ano do autismo. Como eu já havia dito anteriormente, eis um uso político, uma qualificação jurídica do sintoma. E frequentemente, como as categorias implícitas são aquelas da vítima ou do agressor, por exemplo, os borderlines. Olá, eu sou Larissa. Bom, tomando como exemplo pessoas que têm borderline, elas possuem um estereótipo de que são pessoas ruins e desagradáveis. Porém, a psicopatologia vai muito além dos estereótipos. Por isso que é aconselhável que quando o paciente chega na clínica, a gente investigar não só os sintomas, não só o que ele está sentindo, mas os aspectos que estão recalcados no inconsciente do paciente. Porque ele não vai falar muitas coisas, ele não vai falar muitos sintomas. E isso pode acarretar num diagnóstico equivocado, porque muitos transtornos possuem sintomatologia muito parecida. Então, isso acaba dificultando na hora do diagnóstico. Com o DSM-3 publicado, houve uma descrição de uma epidemia de personalidades múltiplas. Porém, houveram muitas tentativas de mudança, de tentativa do erro. Essa epidemia, ela foi muito concentrada, as maiores partes dos casos foram na Inglaterra e nos Estados Unidos. Com a publicação do DSM-4, houve uma alteração nos nomes. Ao invés de personalidades múltiplas, ficou sendo transtorno iatrogênico. E mais 3 novas epidemias foram criadas, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno bipolar da criança e aspecto do autismo. Com essas 3 novas epidemias, muitas crianças eram diagnosticadas de forma equivocada e era muito difícil ter uma criança que não tinha autismo. Com a nova publicação do DSM-5, mais 9 epidemias foram previstas. E por isso que uma dificuldade do DSM-5 desse novo tempo é de saber o que realmente é um sintoma patológico. Por isso, muitas doenças são diagnosticadas de forma equivocada. No final da leitura desse artigo, havia uma sessão de perguntas e respostas e que nós achamos importante destacar aqui algumas coisas a respeito. No começo da primeira pergunta, o autor fala sobre como vivemos num cabo de guerra, onde o DSM, ele de um lado está focado na padronização e no outro na subjetividade dos sintomas. Então ele está nessa constante briga. E aí que se pergunta se o DSM ele funcionaria da mesma forma para todos os países. E aí quando vem a resposta, onde se diz que o DSM ele tem que agir de acordo com as necessidades daquele país. Então não se pode padronizar uma coisa só. Tem que haver um certo consenso nas categorias que se isolam. Porque o DSM, ele no mesmo tempo que você tem os exatos sintomas para uma patologia, você também tem vários sintomas para outras patologias. Então você teria que ir de acordo com a política e a cultura do país, já que o sintoma ele tem uma natureza política.
A segunda pergunta fala a respeito da subjetividade dos profissionais. Como é que as pessoas elas podem ter certeza da efetividade de um tratamento? E a resposta veio conforme que, como qualquer outra ciência médica, não tem como a gente ter certeza, mas existem diversas teorias, diversas práticas, diversas formas de se realizar esses testes. Inclusive o DSM ele tem uma parte de entrevista que pode ser utilizada, mas como eu disse anteriormente, ao mesmo tempo que você tem um sintoma que encaixa em alguma coisa, esse sintoma pode encaixar em outras várias, então não tem como se definir exatamente qual que é. E também existe uma visão mais focada para a psicanálise freudiana ou lacaniana. E o autor também ressalta que não tem uma melhor do que a outra, mas que existem formas e formas de diagnosticar o paciente. Olá pessoal, boa noite, aqui é a Tainá. Bom, na última pergunta do artigo fala sobre perceber que nós não sabemos mais se o DSM ele classifica o que é visto ou se ele cria os tipos que ele pretende classificar. E como exemplo, no artigo, são usados filmes, os personagens de filmes, com muitas vezes a tipologia vem da classificação, no cinema americano, no cinema de massa. E na formação dos profissionais, nas matrizes curriculares, muitas vezes nós temos uma associação intrínseca de que psicopatologia é igual a DSM. Na resposta, o autor fala sobre Kraepelin, que foi alguém que tentou pôr em ordem e organizar a psiquiatria, a partir das pesquisas que existiam e que não pode ser dito isso do DSM, que o problema deles é responder às objeções que lhes são feitas, ao mesmo tempo em que é financiada pela indústria farmacêutica. O autor diz que é uma questão de dinheiro, de favores comerciais e que falaram a eles que eles deveriam se declarar se eram independentes. Nenhum deles declarou ser independente. Pediram a eles para dar uma declaração de dependência ou independência com respeito à indústria farmacêutica, e foi confirmado que todos receberam dinheiro da mesma. Portanto, essas pessoas não possuem nenhuma legitimidade. Então, o autor diz que não é razoável seguir a opinião de pessoas que não possuem nenhuma legitimidade, que seria criminal de ensinar isso a futuros psicólogos.